a religião que tem que nos provar que Deus existe. O ônus da prova está com quem propôs a tese. Bom, eu vejo exatamente o contrário, porque quando houve uma civilização ateística no mundo, nunca houve nenhuma, nem hoje existe. Você tem nações ateísticas, mas a civilização delas ainda é muito mesclada com elementos cristãos. No mundo oriental não tem nenhuma civilização ateística, ou seja, a civilização ateística foi uma ideia que apareceu e que não se realizou ainda. É esta ideia que tem que se justificar. A outra crença, se é comum a toda a humanidade, ela não tem que se justificar nada. Quem tem que justificar? O ônus da prova cabe ao acusador. Ninguém inventou a teoria de Deus contra nada. Não é que assim, todo mundo era ateu e apareceu um cara com a ideia de Deus. Se fosse isso, claro, ele que teria que provar. Mas isso nunca aconteceu. Nunca houve nenhuma civilização ateística. Todas são teístas, todas. E é evidente que ele está invertendo o ônus da prova, o que mostra que não tem muita cabeça no lugar. Quer dizer, se você quer... É aquela expressão do escolástico. Tudo aquilo que todos em toda parte sempre acreditaram. É isso, o teísmo é isso. Né? E por que é este que tem que se justificar? E daí ele diz, pior, o teísta ele teria que argumentar primeiro que existe um Deus genérico, um Deus abstrato, um Deus que é o primeiro motor imóvel, Deus Aristóteles, no fim das contas. E depois teria que provar que este Deus coincide com o Deus da sua religião. Não existe nenhuma religião que jamais baseou na ideia de um Deus abstrato e genérico. Nunca nenhuma. Cada uma só aparece com o seu Deus, que tem características muito definidas e peculiares. O Deus genérico aparece na cabeça de Aristóteles, de fato. Mas, olha, quando Aristóteles apareceu, já existia religião há muito tempo. Né? O judaísmo já tinha pelo menos 3 ou 4 mil anos quando apareceu. E você vai dizer que o Deus de Moisés é um Deus genérico? Moisés trouxe as tábuas da lei e disse, aqui nessa tábua está aqui o Deus genérico, o Deus de Aristóteles, e aqui está o nosso Deus judeu. Foi isso que ele fez? Que palhaçada, rapaz! Quer dizer, o ônus da prova é quem está contestando uma crença geral, não aquele que está simplesmente repetindo uma crença universal. Você não sabe o que é o ônus da prova. Né? E, em segundo lugar, eu repito, nunca existiu uma religião que propusesse um Deus genérico. Isso nunca existiu. É você que está, vamos dizer, tomando o Deus de Aristóteles como se ele fosse anterior ao Deus cristão, judaico, hinduísta, etc, etc. Isso é uma besteira fora do comum, que prova que você jamais estudou nada de religião, você não sabe nada de religião. Né? E está fingindo que sabe. Terceira coisa que me deu no saco é o seguinte. Ele reconhece que é impossível provar a inexistência de Deus. E de fato é. Mas daí ele diz, é impossível provar a inexistência de qualquer coisa. Por exemplo, não podemos provar a inexistência do coelhinho da Páscoa. Olha, isso certamente prova que esse rapaz não sabe nada de lógica elementar, nada. Quer dizer, esse diploma de filosofia que ele tem não dá nem para limpar a bunda, rapaz. Porque isso é uma questão de lógica elementar. Veja, o coelhinho da Páscoa, ele é impossível. Por quê? Uma das qualidades que se atribuem a ele é incompatível com a sua definição. Quando uma propriedade desmente a definição, você tem um caso de impossibilidade absoluta. Qual é essa propriedade no coelhinho da Páscoa? O coelhinho sabe o endereço de todas as crianças do mundo. Né? Isso é incompatível com a definição dele como coelho. Né? Não tem como você fazer caber isto na definição do coelho. Portanto, o coelho é impossível. E aquilo que é impossível, você não tem que provar a inexistência, porque ela já está provada. Ela já está provada por hipótese. É uma coisa de lógica elementar que todo garoto de ginásio tem que saber. Mas esse seu doutor não sabe. E segundo, ele diz que inventaram de provar a existência de Deus pela razão para salvar a religião. Então, a religião estava em perigo e decidiram então criar argumentos racionais, né, para defender a hipótese do Deus genérico. Eu digo, peraí. Isso começa no catolicismo no século XIII,
né? A igreja não estava ameaçada de nada, ela estava no auge. Não inventaram isso para salvá-la. Inventaram, talvez, vamos dizer, para enfeitá-la. Pode ser, você pode até dizer isso. Tá certo? Quer dizer, já estava todo mundo convencido daquilo, alguém decidiu dar um reforço, tá certo? Um reforço extra. Não é isso? Então, praticamente você não vai encontrar nenhum pensador ateístico nessa época. Não, simplesmente não tem. Não é isso? Pode ser que, por exemplo, quando você vê São Tomás argumenta muito contra os muçulmanos, não é isso? Usando inclusive elementos da própria doutrina islâmica, não é isso? Mas ele não está tentando salvar uma igreja ameaçada pelo ateísmo. Uma onda de ateísmo genérico só vai aparecer no século XVIII, e mesmo assim muito limitado, né? Agora, mais adiante, o sujeito diz, olha aqui, agora eu vou explicar para vocês o sentido que Marx deu à expressão a religião é o ópio do povo. Ele vai lá explicar o marxismo. Em primeiro lugar, se você quer explicar a origem de uma expressão, você tem que saber a origem dela, né? Essa expressão não é de Karl Marx, essa expressão é do poeta Heinrich Heine, que Marx copiou. Muitas das expressões mais famosas de Marx são copiadas. Ele fazia isso à torta e à direita. Não nego que ele tivesse algum talento aforístico, fazer frases, sobretudo frases insultuosas. Eu estava vendo agora mesmo, né, numa gravação do filósofo espanhol António Escotado, e ele conta que na correspondência total de Karl Marx, com centenas e centenas de amigos, ele diz, entre todos, mais de uma centena de amigos com os quais Marx se corresponde, só 2 ele não insulta. Isso os amigos, você imagina os inimigos, né? Quer dizer, Karl Marx era evidentemente um sujeito odiento. A coisa que ele, no começo da vida, os poemas que mais o inspiravam eram os poemas que falavam do fim do mundo. O verso preferido dele era do Mefistófeles do Goethe, tudo o que existe merece perecer. Ele tem um culto do fim do mundo. E as amizades dele também eram baseadas na ideia do fim. E Karl Marx era, obviamente, um sujeito louco. Ele não era bom da cabeça, né? Então, o fato de o sujeito viver a vida toda de dinheiro emprestado dos amigos, emprestado não, dado dos amigos, né? E nunca agradecer, jamais agradecer nem o pai, nem a mãe. Ao contrário, né? Ele odiava a mãe, né? E o pai ele não foi nem no enterro, né? Ele não estava tão longe assim para não ir no enterro, né? E o Engels, que o sustentou quase metade da vida, quando morreu a namorada do Engels, que o Engels tratava como se fosse a esposa, uma mulher muito querida dele, o Marx escreve ao Engels uma carta de 10 laudas. As 2 primeiras linhas são votos de pêsamo, o resto é pedido de dinheiro. Você vê a sensibilidade humana que esse sujeito tinha, né? Quando você vê que o filho bastardo que ele teve com a empregada nunca pôde nem entrar na casa, e das filhas dele pelo menos 2 se suicidaram, a terceira não sei direito, né? O cara impôs essa vida medonha, ele com um diploma, ele assinava Dr. Karl Marx, né? Claro, com um diploma de doutor, como podia passar apertado na Alemanha ou na Inglaterra? Não podia, só passar porque não queria trabalhar. Ele impôs isso à sua família. Agora, você vai dizer que ele tinha assim, amor ao proletariado? Uma classe que ele nunca tinha visto? E que a primeira que ele viu, ele comeu? Né? Só se for amor nesse sentido, tem amor erótico à proletária, isso sim. Então, olha, qualquer admiração por Karl Marx denota uma falha de caráter muito grave. Eu também admirei Karl Marx quando eu tinha 17, 18 anos. Depois fui lendo, estudando, sabendo das coisas. Falei, não, este é um homem absolutamente desprezível. Não é um grande pensador em hipótese alguma, né? O único gênio que ele tem é o gênio do insulto. Ninguém no mundo insultou tão bem quanto Karl Marx. Isso eu não posso negar, tá certo? Depois teve aquele escritor americano, escreveu o livro dos insultos. Karl Marx é que devia ter escrito o livro dos insultos. Mas um pedaço muito interessante da gravação do menino é quando eu mencionei o Alexander Kojève. Kojève foi talvez o filósofo mais competente que existiu na França na primeira metade do século XX. Ele foi professor de todos, do Albert Camus, do Raymond Aron, do Sartre, todos eles, né?
e escreveu um livro, Introdução à Leitura de Hegel, que é um livro absolutamente obrigatório. E eu disse o seguinte: o Kojève nunca foi membro do Partido Comunista, mas ele era até mais comunista do que os comunistas, porque ele era um stalinista. Daí qual é a resposta do rapaz? A famosa resposta universitária. Ha, ha, ha. Você sabe que o ha, ha, ha é o argumento definitivo no Brasil. Ou seja, ele achou uma coisa ridícula e absurda. Sinal que ele não sabe nada a respeito de Alexandre Kojève. E quem não sabe do Alexandre Kojève não conhece o pensamento do século XX. Em que faculdade você estudou, rapaz? Olha, o Kojève não é que ele fosse apenas comunista. Tem uma frase dele, ele diz: eu sou o único stalinista ortodoxo. E no ano de 1999, o governo francês liberou finalmente os documentos que provavam que o Kojève era agente da KGB. Ele trabalhou para a KGB durante mais de 30 anos. E este dado está em circulação há 21 anos. E o rapaz aqui que sabe tudo e que ri do meu conhecimento do Kojève não sabe. Ora, você acha que a KGB aceita qualquer sujeito que ela aceitaria para ser militante comunista? Você está besta. É? O nível intelectual, a diferença de nível intelectual entre o pessoal do partido e da KGB é monstruoso. Se você lê a história do Whittaker Chambers, que é um sujeito que foi militante comunista e depois foi contratado para trabalhar na KGB, você vê que a primeira coisa que a KGB fez é exigir que ele se desligasse do partido e fingisse um conflito. Quer dizer, ele começou a escrever contra o partido. Só depois dele fazer isso durante um ano ou dois é que aceitaram ele para trabalhar na KGB. E o Whittaker Chambers, quando você lê o livro dele, é um dos livros clássicos da literatura americana. Evidentemente ele está muito acima da média dos comunistas, assim como o Kojève. Kojève estava muito acima dos seus próprios alunos. Né? E não tem comparação entre ele e o pessoal do Partidão. Ele era o nome da KGB, meu Deus do céu. É? E, na época, ninguém percebeu. Ele era um homem tão inteligente que ele contribuiu para o desenvolvimento de algumas das instituições capitalistas que transformaram o capitalismo numa espécie de monopolismo. Isso com 40, 50 anos de antecedência. Hoje nós entendemos por que tem tantos burgueses capitalistas dando dinheiro para a esquerda mundial. Hoje entendemos. Se você pega essa coisa de Banco Mundial, esse negócio, isso aí financia a esquerda. E com isso a esquerda, após o fim da União Soviética, a esquerda, em vez de cair, ela se fortaleceu muito. Qual era o cérebro por trás disso? Alexandre Kojève. Então eu recomendo, menino, vai estudar o Kojève antes de dizer besteira a respeito. Ora, por este tipo de coisa, você vê, tem 1.400 caras lá aplaudindo, dizendo: você é um pensador de primeiro. Esse cara não é um pensador, não é um filósofo, você é um bosta, rapaz. Você é um bosta, um mentiroso, um charlatão. Tá certo? Seu lugar seria na cadeia, porque você começa. Você não está tentando corrigir algum erro que eu cometi. Você já começa me insultando, chamando de mentiroso. Como se eu fosse o charlatão. Está aqui provado, o charlatão é você. Não precisa ouvir você mais de 5 minutos para ver que você é um charlatão vigarista. A Universidade Brasileira é feita de gente assim, porra. Gente que aos 15 anos aderiu a Karl Marx e continuou marxista o resto da vida. Você acha que esse menino é capaz, por exemplo, de... Está falando de religião. Você acha que ele estudou alguma religião? Você acha que ele tem alguma ideia do que seja religião? Por exemplo, como é que você pode falar do catolicismo sem você estudar os milagres católicos? Né? Um milagre, meu filho, não é uma prova lógica, não é um argumento. Se você mantém a discussão da religião na esfera dos argumentos, isso prova que você acha que católico é o filho de Aristóteles, não de Jesus Cristo. Então, houve até um santo que estudou, e um dia aparece Jesus Cristo para ele, e diz: non Christianos sed Ciceronianos est. Jesus diz: você não é meu discípulo, você é discípulo de Cícero. Ou seja, você tem o chamado o Deus dos filósofos. O que este cara conhece como Deus e que ele atribui ao cristianismo é o Deus dos filósofos, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Veja, Jesus Cristo apareceu como um argumento, como uma teoria, ou apareceu como uma pessoa?
Quer dizer, você tem alguma prova de que todos os milagres que com Jesus Cristo são falsos? Você tem alguma? Não tem nenhuma. Você tem alguma prova de que os milhares e milhares e milhares de milagres relatados pelos fiéis cristãos são mentiras? Você examinou algum? Examinou um. Nunca examinou nenhum. Ora, o cristianismo está nos milagres e não em alguma teoria. Nem mesmo na teologia. Porque a teologia não passa da explicitação teórica de uma mensagem que foi dada através de atos e feitos. Na melhor das hipóteses, foi ensinado através de uma parábola. Tá certo? Agora, Jesus Cristo passou sobre a terra dando aula de filosofia? Jesus Cristo expôs alguma teoria? Nunca expôs nenhuma. Ele contava parábolas, ele fazia algumas coisas, sobretudo fazia milagres. Então você tem que estudar o catolicismo, nisso aí é o conteúdo do catolicismo. Mas nem isso você sabe, porra. Você não consegue distinguir entre uma religião e uma filosofia. E daí você vem usar a palavra fé. Eu digo, fé tem você, rapaz. Quer dizer, que se você reconhece que não é possível provar a inexistência de Deus, mas você acredita nela, então você acredita por fé. Porque prova você mesmo diz que não tem. Então, essa é a sua fé. É a fé ante Deus. Ora, isso é uma coisa que qualquer sujeito que começa a estudar tem que perceber quando ele cai numa contradição dessa, e tem que perceber que ele tem nas mãos não uma solução, e sim um problema. Ou seja, o que o cara nos oferece como uma solução é um problema que ele não percebe. Então, você não está habilitado para ensinar nada neste mundo. E eu acho melhor você ficar quietinho e ir para casa estudar. Tá bom?